Bom dia, eu sou a Tayane e vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre Mica e o ídolo de sua casa. Se encontra em Juízes 17, do versículo 1 ao 6, que diz: Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, qual disse a sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: De minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma escola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Em Juízes 17, vemos a história de Mica. Ela é uma bela representação das pessoas que desejam viver o cristianismo de maneira isolada, quando têm a oportunidade de participar da comunhão da igreja. Mica é um exemplo dos cristãos que acreditam que congregar é desnecessário, que não o batismo nas águas, a Santa Ceia e nem a comunhão com os irmãos. Ele contratou um levita e o sustentou para que ele fosse seu sacerdote e ministrasse sobre sua vida. Mas não era essa a ordem do Senhor para Israel. Todos deveriam se reunir em Siló, onde estavam os sacerdotes e os levitas, onde os sacrifícios e ofertas agradáveis eram consagradas ao Senhor. Muitos cristãos em nossos dias fazem o que eles fizeram, ignoram a importância do mandamento e seguem seus próprios caminhos, são seus próprios deuses. No final, tudo o que realmente importa é como eles vão se sentir com relação a tudo. Mica fez uma capela, ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote, piorando assim a situação ao nomear seu filho, um efraimita, como sacerdote. Estaremos continuando falando da história de Mica, que agora nós vamos falar sobre o levita em casa de Mica, que se encontra em Juízes 17, do versículo 7 ao 13. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse, seguindo, pois, seu caminho chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: De onde vens? Ele lhe respondeu: Sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: Fica comigo, e se me por pai e sacerdote. Cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Parei explicando. Mica, um homem que morava na área tribal de Efraim, havia roubado algum dinheiro de sua mãe. Quando ele ouviu a maldição assustadora que ela colocou no ladrão, ele achou sensato confessar sua culpa e devolveu o dinheiro. Assim, para agradecer a mãe, fez um ídolo de prata para adicionar aos outros ídolos que eram mantidos no santuário da casa. Quando um jovem levita que viveu na área tribal de Judá mais tarde passou por esse caminho, Mica o contratou para ser sacerdote em vez de filho. A palavra fala que nos dias dos juízes não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Naqueles dias, um jovem levita saiu de sua terra natal e foi peregrinar na montanha de Efraim. Ele partiu de Belém buscando um lugar onde encontrasse comodidade, hospitalidade e um abrigo para ali viver. Este moço tinha
algumas características. Era de Belém, era da tribo de Judá, era levita, igual sacerdote, era peregrino em Efraim. Todas essas características correspondem às características do Senhor Jesus, pois ele também nasceu em Belém, era da tribo de Judá. Jesus veio a este mundo em busca de comodidade no nosso coração, em busca de um lugar onde o seu espírito pudesse habitar. E este lugar é a nossa vida. Aquele levita de Belém de Judá terminou se encontrando com um homem chamado Mica, da tribo de Efraim. Os efraimitas eram conhecidos na Bíblia como pessoas indefinidas, como um bolo que não foi virado e que passou só de um lado. Isso fala da situação de indefinição espiritual do homem. Mica perguntou quem era ele, e ao descobrir, lhe fez um convite. Fica comigo e se me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou em sua casa e ficou com ele. Mica tinha também algumas características e alguns problemas em sua vida. Havia roubado 1.100 peças de prata de sua mãe, estava debaixo de uma maldição. Com medo da maldição, devolveu as peças de prata e foi agraciado com 200 peças. Mandou fundir a prata e transformou-a em um ídolo. Mica é tipo do homem natural gerado por uma sociedade materialista e que está debaixo de uma maldição por causa dos seus pecados. Ele age de acordo com seu próprio conceito de verdade e é idólatra, capaz de substituir a Deus por qualquer coisa. Apesar de estar vivendo uma vida de pecados, o levita fez acepção de pessoa e concordou em habitar na casa de Mica, pois encontrou receptividade à necessidade de segurança e de um intercessor, sacerdote, diante de Deus. Mica também lhe prometeu sustento e vestuário, além de uma quantia em moedas de prata. Hoje em dia o homem vive no pecado e na idolatria, mas quando o Senhor Jesus o encontra e o seu coração se abre, então o Senhor entra na sua vida, casa e passa a habitar ali. A partir daí, Jesus passa a ser o pai e o sacerdote na vida do homem. O pai é aquele que cuida, que supre toda necessidade, que dá segurança e transmite uma herança ao seu filho. O sacerdote é aquele que intercede diante de Deus por suas necessidades e que advoga as suas causas diante do inimigo. Quando o Senhor Jesus entra na vida de alguém, a pessoa é transformada, tudo se faz novo e a verdadeira razão de viver é alcançada. Por isso Mica afirmou: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. O homem que foi alcançado pela misericórdia do Senhor deve se consagrar a Deus, oferecendo sua vida em gratidão pelas bênçãos recebidas, a sua fidelidade, sustento, o seu testemunho, vestidos e a salvação, moedas de prata. São as coisas que o Senhor espera receber do homem, como resultado da sua convivência com ele. Que Deus possa estar falando no seu coração grandemente, que você possa estar meditando nessa palavra. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!